Então, sabe o que eu quero? Pode falar, tô ouvindo. Eu queria uma casa, Ok, uma casa, 3 suítes, 3 suítes. mas é sobrado, tá? Um andar em cima, um andar embaixo, 3 suítes em cima. Ok. Mas sabe, Gabriel, eu queria gastar pouco. Eu não queria gastar muito com essa casa. Te contar um segredo. Banheiro é uma das coisas mais caras para se construir numa casa. Já ouviu falar das grandes vantagens da semi-suite? Vamos falar um pouquinho disso hoje? Vem comigo. Oi, eu sou o Gabriel e esse é o canal do Estúdio 9x9, o canal com a arquitetura mais nerd que você vai ver na sua vida. Talvez nem tanto, mas a gente tenta. O tema do vídeo de hoje é semi-suite, ou, se você é international, você pode chamar também de Jack and Jill Bathroom, que nem chamam nos Estados Unidos. Mas, Gabriel, o que é uma semi-suite? O que é uma demi-suite? O que é uma suíte americana? O que é... Enfim. Os nomes são variados, depende de cada lugar do Brasil que você tiver. Se aí onde você mora o nome é outro, coloca aqui embaixo e vamos conversar um pouquinho sobre como os nomes mudam. Mas a ideia principal da semi-suite é quando você tem um banheiro para atender 2 suítes. Então você tem 2 quartos que dividem o mesmo banheiro. Detalhe, esse banheiro não pode estar no corredor. O acesso dele tem que ser exclusivo para os 2 quartos. E eu confesso que, para mim, Gabriel, pessoalmente, por muito tempo na faculdade, sempre achei semi-suite uma saída horrível. Eu não gostava porque eu acho que tira a intimidade do quarto, porque, afinal de contas, né? E também por uma série de fatores. Eu achava que não era tão convincente, não era útil, não economizava espaço. Com um tempo e depois pesquisando e aprendendo um pouquinho mais, a gente está sempre pesquisando e aprendendo mais, tá? Não dá pra ficar parado. Com o tempo, pesquisando e aprendendo um pouquinho mais, eu percebi que sim, semi-suite pode ser uma solução e pode ser uma solução ótima, mas ela tem casos específicos a ser usados. O vídeo de hoje é um pouquinho sobre isso. Qual é a grande vantagem dela e quando usar uma semi-suite? Quando você pode pedir uma semi-suite para o seu arquiteto, para sua arquiteta, para poder te dar um resultado mais interessante. Bom, já que a gente já conceituou a semi-suite, quarto, quarto, banheiro no meio, né? Quarto, quarto, banheiro no meio. Acho que eu acabei de comparar o meu rosto com o banheiro. Enfim, a gente tem esses 2 espaços dividindo esse banheiro. Então, por exemplo, semi-suite funciona em quarto de hóspedes? Pode funcionar. Dependendo do caso, dependendo de como for o seu quarto de hóspedes, pode funcionar. Semi-suite funciona para irmãos? Eu acho que é o melhor caso. Geralmente, quando a gente tem o espaço para fazer uma semi-suite para 2 quartos de irmãos, a gente tem um resultado muito mais interessante. Semi-suite funciona na suite master? Assim, se você quiser ir para sua família funcionar, ótimo para você. Eu não recomendo. A suite master e a suite do casal geralmente tem esse quê de ser mais íntimo, de ser mais gostosinho e até por vezes de ser um banheiro um pouquinho maior e um pouquinho melhor. Então, juntar isso com uma semi-suite pode acabar errando dos dois lados. Tá, mas e aí? Por que uma semi-suite? Por que construir uma semi-suite? Porque, gente, te contar um outro segredinho aqui básico: banheiro é caro para construir, para reformar. Dentro de uma obra de interiores, pelo menos, um banheiro é um dos componentes mais caros. Por quê? Porque o banheiro tem muita coisa que você não vê. Tem cano passando por dentro da parede, tem a instalação elétrica, tem a água quente, se você tiver um sistema separado de água quente, tem esgoto que precisa sair, tem revestimento, porque a gente não pode deixar banheiro na tinta porque molha. Quer dizer, pelo menos algumas partes, né? Tem revestimento. Então isso tudo junta para dar uma obra muito mais cara. Construir 2 banheiros, se não tem a necessidade de 2 banheiros na casa, pode ficar muito caro.
E aqui, momento de dica do dia. Se você não sabe quantos banheiros construir para uma casa, está querendo construir e não tem uma média, via de regra, a gente costuma pensar em um banheiro para cada 2 quartos. Para dar uma sensação um pouco mais tranquila e não ter aquela fila gigantesca de gente esperando para usar o banheiro. Então, um banheiro para cada 2 quartos, assim você não tem aquela fila de, né? Ah, é a minha vez, não é a minha vez, você consegue ter uma situação muito mais controlada. Vamos pensar em vantagens e desvantagens? Primeira grande vantagem da semi-suite é você não precisa passar pelo corredor para ir no banheiro. Isso, dependendo do caso, é muito bom. À noite, se você está se preparando para dormir, ou então, dependendo da posição do seu corredor, se você tiver visita em casa e alguém está tomando banho, você tem uma relação muito mais íntima. Sabe, não passa por aquela situação de ai meu Deus, esqueci a roupa no quarto, só que eu tenho que passar no corredor e o corredor tá tipo de frente pro sofá e o parente da minha mãe tá aqui. Então, tipo, sempre vai ter uma situação bem esquisitinha. Com a semi-suite não acontece isso, você já acessa direto no seu quarto. A segunda grande vantagem da semi-suite é justamente ela facilitar e ela trazer essa intimidade. A segunda grande vantagem da semi-suite é que ela acaba se tornando muito mais íntima do que um banheiro compartilhado no corredor. Até porque, geralmente, quando a gente cria uma semi-suite, a gente isola aquele banheiro e só quem tá naqueles quartos que vai usar via de regra, né? Normalmente. Aí é muito mais difícil a gente ter aquela situação da visita tentando entrar no banheiro enquanto você tá tomando banho, enquanto você tá usando o banheiro. Às vezes pode acontecer. E, pra mim, o creme de la creme, a melhor situação, assim, bafão, é quando a gente tem semi-suite em sobrado. Porque o que acontece? Isso ajuda a gente a deixar, tipo, lá embaixo só com o lavabo e deixa um corredor em cima muito mais limpo. A gente precisa de menos aberturas de portas. E criando menos aberturas de portas, o efeito visual na parede fica muito mais legal. Ah, Gabriel, mas isso é só uma solução estética. Sim, é uma solução estética. Mas tá aí a arquitetura, né, gente? A arquitetura não é só funcionalidade, a arquitetura não é só estética. A gente projeta pra juntar os dois. Tem que ser funcional e tem que ser bonito. Se for funcional e feio, acontece, mas, né, enfim. Se não for funcional e bonito, também acontece, mas não é o ideal. O ideal é que os dois funcionem juntos. E se não for funcional e feio ao mesmo tempo, quer dizer que ninguém pensou em como isso tinha que acontecer. Mas ok, legal, temos todo esse lance, todas essas vantagens, eu já entendi que uma semi-suite funciona muito bem. Mas será que não tem desvantagem nesse bafão? Será que não tem... te contar que tem coisa em semi-suite que pra mim é o ó. Não gosto, não resolve, não funciona. Continua sendo assim, mas aí a gente tenta minimizar esses riscos. O primeiro erro que eu muitas vezes vejo acontecer é as pessoas simplesmente abrem 2 portas em um banheiro. Ah, mas não é esse o princípio? É. Mas geralmente uma semi-suite a gente vai separar a parte mais íntima, que é o vaso sanitário e o chuveiro, da pia. Por que que a gente separa? Porque ninguém neste mundo merece estar lá feliz e contente fazendo as suas necessidades sanitárias e de repente uma porta abre. Isso é constrangedoramente constrangedor. Sim, pleonasmo, mas muito constrangedor. O que a gente faz? A gente separa o ambiente. Então fica vaso e chuveiro em um cômodo, né, num cantinho, e a pia no outro cantinho, mais compartilhado, não atrás dessa porta. Você pode estar se perguntando, tá, mas não é só trancar as 2 portas? Sim, a solução seria trancar as 2 portas, mas me fala se você, querido pessoa, vai tá a fim de trancar 2 portas e de lembrar que você tem que trancar 2 portas quando acontece aquela emergência, sabe? A emergência de banheiro. Enfim, não é o melhor dos casos.
Segundo caso você precisa entender onde está posicionado essa pia. Vai ter uma outra porta separando essas pias, então a gente já tem 3 portas para um banheiro. Pode acontecer, é viável, é legal. Essa pia tem espaço para fazer uma bancada dupla ou ela vai ser simples? Vale a pena fazer uma bancada dupla? Quem que está compartilhando esse quarto? São 2 meninas? É uma menina e um menino? São 2 meninos? Um é o quarto de hóspedes, que praticamente nunca vai ser usado, e o outro é um quarto normal. Todas essas questões a gente tem que sentar, conversar, entender e fazer o projeto que melhor se adapte a você. Já vi casos de semi-suítes, tipo, desses banheiros divididos entre quartos, que os 2 quartos são de irmãos, gêmeos inclusive. Chegou um momento que eles queriam os quartos separados, mas não tinha por que ter uma suíte para cada um. Então, quartos separados com um banheiro no meio. Já vi casos que um dos quartos era um home office. E aquele home office que às vezes é quarto de hóspedes, às vezes não é. Essa coisa louca que 2019 tinha aí, gente. Nesses casos, tipo, é um banheiro que dificilmente vai ser usado pela pessoa do lado do home office, né? Às vezes pode até ser, mas geralmente ele está mais focado pro quarto principal, pra suíte principal. Então a gente adapta também para ele fazer mais sentido para aquela pessoa. Tudo isso é questão de conversar, entender o projeto. Semi-suite é sim uma solução viável, é uma ótima forma de reduzir custo na obra, porque você acaba construindo um banheiro só, ao invés de 2. Ainda que seja um banheiro um pouquinho maior, mas a diferença de custo nessa relação não é tanta. E fica muito mais gostoso, fica muito mais confortável, você não passa pelo vexame de ter que atravessar corredor nem nada do tipo. Então, basicamente essa é a lógica das semi-suites. Aprendeu alguma coisa nova? Comenta aqui embaixo. Gostou? Quer fazer uma semi-suite? Dá um like, ajuda bastante no canal. Não esquece de se inscrever, apertar o sininho para não perder mais nenhum vídeo do Estúdio 9x9, que agora a gente está voltando. Passei um tempinho fora aí, mas a gente vai tentar voltar e eu conto com a ajuda de vocês para tentar fazer esse vídeo bombar. E qualquer dúvida, manda um direct, manda um comentário, me segue no Instagram que a gente resolve. Eu acho que é só isso que eu tinha pra falar hoje, bicha. Beijo, até mais.